gente ia começar com um blocão chamado cinemática, né? E a principal habilidade aí para vocês desenvolverem na cinemática é de como triangular entre texto, né, imaginação, né, a partir do texto imaginar um movimento ocorrendo, né, seria aí o raciocínio abstrato, e também imaginação e texto, e equações matemáticas, né? Como transformar as informações do texto em equações e vice-versa, e como imaginar alguma coisa e transformar isso em equações e vice-versa, lendo uma equação matemática, imaginar a situação física. Então, por exemplo, se eu narro para vocês, alguém abandonou um objeto a partir de uma altura, né, de uma altura de 60 metros e observou até o objeto chegar no solo, mediu aí o tempo, de que altura foi abandonado, ou ao contrário, né? Deixou o objeto cair, quanto tempo o objeto vai demorar para atingir o solo, com que velocidade ele vai atingir o solo, né? A gente está misturando português, né? Linguagem, vocês têm que ler e imaginar a situação ocorrendo e matematizar isso, né? Então, e lembrando, se o objeto caiu de uma altura de 60 metros, quanto tempo ele demora para atingir o solo, né? Como é que a gente pode calcular isso? A gente pode usar a equação aqui, né, que dá y igual a y0 mais v0yt menos 1 meio de gravidade tempo ao quadrado, né? Acende aí a conexão com essa equação, em que eu vou calcular o tempo que o objeto demorou para chegar na altura zero, partindo da altura 60, sendo abandonado com velocidade inicial zero e sendo puxado pela Terra, né? Então a gente chega aí rapidamente, né, numa equação que nos diz que o tempo de queda é igual a raiz de 60 dividido por 5, né? Portanto, raiz de 12 segundos. Então, essa habilidade que foi trabalhada aí nesse primeiro bloco, né? Ela é importante não só para a física, mas também para toda a formação de vocês. É uma habilidade importante na formação de alguém da área de exatos conseguir triangular entre equações matemáticas, imaginar situações e texto. Eu espero ter atingido aí esse objetivo. O que a gente vai fazer agora? A cinemática, eu disse a vocês, lá nas primeiras aulas também, que é uma abordagem do movimento mecânico dos objetos, em que a gente não tem preocupação com as causas dos movimentos, mas simplesmente com a descrição dos movimentos. Agora, a gente vai passar para a dinâmica. Na dinâmica, por dinâmica, a gente entende aí leis de Newton, né, como foco principal. Na dinâmica é o contrário, a gente vai olhar, né, para os movimentos ou para os não movimentos e pensar nas causas, né? Como é que eu explico que por que alguma coisa entrou em movimento ou por que um movimento ocorreu de uma determinada forma, ou quais são as condições que eu preciso estabelecer para que um movimento não ocorra, que muitas vezes é a preocupação. Por exemplo, do pessoal da engenharia civil, né? Engenharia civil, eles buscam, em geral, não movimento, né? Eles querem que as construções que eles vão trabalhar sejam estáticas, né? Prédio em movimento significa que algo deu muito errado para o engenheiro civil, né? Então, quando a gente vai estabelecer essas causas, nós chegamos nas chamadas leis de Newton, que sintetizam aí, né,
as raízes, as causas raízes da natureza em termos de movimentos mecânicos macroscópicos. Então, a gente vai passar para as leis de Newton. Tá? Mas a gente não vai começar a fazer isso hoje. Por que que a gente não vai começar a fazer isso hoje? Porque, para tratar de dinâmica e leis de Newton, nós precisamos de uma ferramenta que são os vetores. Tá? Os vetores são lá da matemática. Então, hoje a gente vai fazer um break na física e a gente vai tratar de vetores para que vocês entendam o que é um vetor, né? Por que que a gente usa vetores, também para a gente começar a entender como somar, subtrair, multiplicar, né? Somar e subtrair essencialmente vetores é muito importante, né? E compor e decompor vetores, que é outra coisa muito, muito importante, essencial, para que a gente possa começar a tratar de leis de Newton. Tá? Então, hoje a gente faz aí esse break e vamos começar a tratar, né, de vetores. Não quero aqui, de maneira alguma, substituir o que o professor de álgebra linear, de matemática, vai falar com vocês sobre vetores. Eu só vou tratar aqui do que eu preciso na física para continuar aí com nossa mecânica. Então, é uma abordagem muito mais simples que o do professor de álgebra, né? O professor da matemática vai dar, mas focada naquilo que eu necessito para dar continuidade aí aos nossos estudos em mecânica, tá? Então, vamos hoje falar de vetores e escalares. Até o momento, nós demos um tratamento escalar, as grandezas que abordamos, e agora a gente vai precisar dar um tratamento vetorial para conseguir seguir adiante. Tá? Então, em termos aqui do nosso programa, né? Com a P1 a gente encerrou cinemática da partícula, e agora a gente começa aí com dinâmica da partícula, iniciando por vetores escalares, depois a gente passa para a lei de Newton, estática, que é o estudo aí da primeira e terceira lei de Newton, depois segunda lei de Newton, sem atrito, e aí por último a gente insere o atrito estático e dinâmico, e depois disso a gente dá sequência ao estudo de dinâmica da partícula, inserindo os conceitos de trabalho e energia, que é uma das partes mais bonitas da mecânica, na minha opinião. Espero que eu consiga mostrar aí o quanto que esse assunto é interessante para vocês. Vou me esforçar. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer uma observação? Nada? Então vamos. As grandezas físicas, todas elas podem ser divididas aí em escalares e vetoriais. Na realidade, existem as tensoriais também, que é um pouco mais complicado que vetores, mas para o que a gente vai estudar aqui, a gente não vai tratar de tensores, só de vetores, tá? Então, fica só a informação aí de que existem grandezas além de vetores, né? As grandezas escalares são aquelas que eu consigo deixá-las muito bem definidas, muito bem estabelecidas, simplesmente a partir de um número que é chamado de módulo. Exemplos: massa, né? Se alguém diz, eu tenho, sei lá, comprei 1 quilograma de carne, tudo bem, essa informação é completa, né? Tempo, né? Foi transcorrido 30 minutos. Pressão, temperatura, né? Temperatura hoje é de 20, sei lá, 26 graus Celsius. Ninguém pergunta nada além disso, né? E já outras grandezas, elas precisam de um módulo também, uma intensidade, mas elas também precisam de direção e sentido para serem bem especificadas. Por exemplo, eu me desloquei de 50 quilômetros. Tá bom, de onde para onde? Né? Foi no sentido, foi pela Dutra,
Taubaté, Pindamonhangaba, ok. De Taubaté para Pinda ou de Pinda para Taubaté? Então, direção e depois o sentido, tá? Então, um objeto está se deslocando com uma velocidade de 10 km por hora. Em qual direção e em qual sentido, tá? Idem para aceleração também e para força, né? Quem tiver dúvida nisso, a gente pode fazer uma brincadeira aqui, que é a seguinte, ó. Imagine que você está pendurado num penhasco. Você está aqui, opa, mãozinha, mãozinha, tropeçou, quase caiu, você está aqui, pendurado, esperneando. E aí você pede uma força a alguém que está aqui em cima. O cara vai e pisa no teu pé, te derruba. Ele errou? Não. Você não disse qual era a direção e qual era o sentido dessa força, né? Você deve pedir, numa situação dessa, manter a cabeça fria e pedir uma força vertical, sentido de baixo para cima, né? Não simplesmente pedir uma força. Eu sei que num momento difícil como esse não é nada simples pensar, mas peça direitinho, né? Inclusive, se você for fazer isso em orações, peça direitinho também, né? Porque quem recebe a informação não é obrigado a saber qual é a direção e o sentido que você está pedindo a força. Ele pode fazer isso aleatoriamente. Então, pensem nisso, viu? Antes de sair pedindo uma força para alguém. De uma maneira geral, nós podemos representar um vetor por uma, é bastante usual isso, né? Um segmento de reta orientado, tá? E aí, qual é a diferença? Quando eu coloco essa setinha em cima, ou eu coloco a letra em negrito, que é mais comum nos livros textos, ele está falando do vetor, tá? Quando é colocado a seta e esse símbolo, ou simplesmente não é colocado em negrito, aqui ele está falando do módulo da força, tá? E não do vetor força. O vetor tem módulo, direção e sentido, tá? Então, qual é a diferença quando eu digo que um objeto está sob a ação de uma força constante, para quando eu digo um objeto está sob a ação de uma força de módulo constante? O módulo constante não está garantindo que a direção e o sentido dessa força vão mudar. Já a força constante, eu amarrei que módulo, direção e sentido da força permanecerão os mesmos ao longo do movimento, tá? Nós vamos usar, para decompor e compor os vetores, o plano cartesiano, né? A gente vai começar tratando só de vetores no plano. Então, a gente vai usar o plano x e y. Desculpa. E aí, um vetor, ele tem componente ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. Imagine aqui, por exemplo, uma força aplicada assim, formando um ângulo θ com o eixo x. Isso significa que se essa força for aplicada sobre um objeto aqui na origem, ela vai ter o efeito de puxar ou de arrastar o objeto ao longo do eixo y e ao longo do eixo x. O movimento seria ao longo aqui dessa direção, né, formando um ângulo θ. Quem são as componentes? Ora, a componente x é o produto da força, módulo da força F, pelo cosseno do ângulo, e a componente Fy, produto do módulo F pelo seno. Por que isso? Se nós olharmos para cá, vamos ver que temos aqui um triângulo retângulo, tá? Onde o cateto horizontal é Fx, o cateto vertical ele tem o mesmo comprimento de Fy, e a hipotenusa corresponde à força F, intensidade F. Então, o seno do ângulo de inclinação ali é igual ao cateto oposto, Fy, dividido pela hipotenusa F. O cosseno do mesmo ângulo
é o cateto adjacente fx dividido pela hipotenusa f também. Tá? Então, daqui, invertendo as equações, fy módulo de f vezes o seno do ângulo θ e fx módulo de f vezes o cosseno do ângulo θ, ok? Então, com isso, nós temos aí o quanto dessa força que vai atuar ao longo do eixo x e o quanto que vai atuar ao longo do eixo y. Tá? Quanto maior o ângulo, maior a componente Fy e menor a componente Fx. Embora o módulo geral, né, o módulo da força, ele não seja alterado quando eu faço a alteração desse ângulo, só a distribuição entre x e y. Tá? Um exemplo, a gente pode ter aí um vetor com módulo de 10 newtons, tá? Que tenha componente Fx, então, de 5 raiz de 3 newtons e componente y de 5 newtons. E é muito comum, é muito usual representar um vetor como esse assim, tá? Onde o i é o chamado vetor unitário da direção x e o j o vetor unitário da direção y, tá? Isso aqui nada mais é do que dizer o seguinte, olha, este vetor força, ele é 5 raiz de 3 i, sentido positivo, então 5 raiz de 3, e 5 também de sentido positivo de y. Que vetor seria esse? Um vetor por aqui. Tá? Então, vetor ou versor I para a direção X, vetor ou versor J para a direção Y. Quando a gente trata em 3 dimensões, aparece também o versor K, que aí ele é o unitário da direção Z. Tá? Mais um exemplo. Um vetor como esse daqui, com 20 newtons de intensidade, um vetor força, mas agora ele forma, então, né, 45 graus com eixo x, mas ele está apontando para o lado positivo do eixo y, mas negativo do eixo x. Então, como é que eu represento esse vetor? O Fy, né, 20 vezes o seno de 45 graus, está aqui, junto ao J e positivo, porque ele aponta para cima. Mas a componente Fx, ela está aqui junto do I, mas com um sinal negativo, indicando o quê? Ele aponta para cá e não para cá. Então é um vetor que forma 45 graus com eixo x, mas ele tem um efeito de puxar o objeto da direita para a esquerda e de baixo para cima. Tá? Como é que ficaria esse vetor, então? Menos 10 raiz de 2i e mais 10 raiz de 2j. Tá ok? Então, a representação cartesiana desse vetor ficaria assim. Tá? Se o vetor tivesse agora formasse um ângulo de 60 graus com a horizontal e 40 newtons de intensidade, como é que seria a representação dele? De novo, ó, negativo em I e positivo em J. E aqui, 40 cosseno de 60 graus, componente x, 40 seno de 60 graus, Fy, tá? Lembrando aí, seno e cosseno de 60 graus. E esse vetor aqui? Ele só tem componente horizontal, ele não tem componente vertical. Então, como é que fica aí? 50 newtons e, né, ele é paralelo ao eixo x e aponta para o lado positivo desse eixo x. Obrigado. Tá?
Então, não tem a componente y. O componente y é zero. Que ângulo esse vetor forma com o eixo x? Zero. Tá? O ângulo dele com o eixo x é igual a zero. E aí, seno de 0 graus é igual a zero. E o cosseno de 0 graus é igual a mais 1. Tá? Tudo bem até aí, gente? Como é que eu faria agora para escrever esses 4 vetores? Eu tenho 4 vetores, cada um deles formando um ângulo diferente com o eixo horizontal. Ora, com eixo horizontal, alguns foram formados com eixo vertical. E eu quero saber como é que eu faço para dar a representação cartesiana desses vetores. Vamos fazer isso juntos? Deixa eu apagar isso aqui. Limpar a tela e trazer essa imagem para cá. Mas não é para vocês ficarem só olhando, não. Eu quero todo mundo dando palpite, hein? Não essa. Deixa eu só pegar a figura lá dos slides e conseguir trazê-la para cá. E a gente já começa. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar nomes, né? Para não ficar confuso, vou dar nomes a esses vetores. Então, eu vou chamar esse aqui de F1, esse aqui de F2, este de F3 e esse aqui de F4, seguindo aí a mesma denominação usual dos quadrantes, tá? Vamos começar com F1. Como a gente viu, né, fica um pouquinho mais fácil se tratar do ângulo em relação ao eixo horizontal. Esse aqui é bem fácil. Se ele forma 45 graus aqui, ele forma 45 graus aqui também, tá? Então, nós temos 70 de intensidade e 45 graus com relação ao eixo X. Estão conseguindo acompanhar? Alguém está com dúvida nisso? Pode falar, gente. Estão me ouvindo? Pessoal, tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Sim, professor. Joia. Tá, qualquer dúvida, fala, hein? Então, olha só, 70 graus, 70 graus, 70 newtons, desculpa, de intensidade, 45 graus. Vou começar calculando. Eu sei, quem já tem prática pode fazer direto, pode escrever direto, eu também faria isso, mas eu estou partindo do pressuposto que vocês nunca viram isso, então eu vou fazer bem passo a passo. Então vamos calcular o F1. Quem é esse vetor F1? Tá? F1x é o F1 vezes o cosseno do ângulo com eixo x. O F2x é o F2 vezes... caramba. Ania. O F1y é o F1 projetado no eixo, né, vertical. Então, seno e cosseno do mesmo ângulo. Vou calcular isso aqui, então. O F1x
é igual a 70 newtons, que é o módulo do vetor, vezes o cosseno do ângulo de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Tá? Já o F1y é o F1, 70, e aí seno e cosseno de 45 graus são iguais. Então a gente tem 35 raiz de 2 newtons e 35 raiz de 2 newtons. Ah, eu prefiro fazer usando a calculadora? Nenhum problema, tá? Vai dar o resultado aí em valores decimais. Como é que eu faço agora para escrever o vetor? A gente precisa agora olhar para a figura, ó. F1x eu sei que é 35 raiz de 2 newtons horizontal. Positivo ou negativo? Ó, negativo, ele está apontando para cá, tá? Para o lado negativo do eixo x. Então, vai entrar com sinal negativo. No eixo vertical, 35 raiz de 2 newtons vertical. J. Positivo ou negativo? Positivo, porque ele está puxando para cima. Então, fica mais 35 raiz de 2 newtons. Então, esse aqui é o vetor F1. Está escrito aí em termos das suas componentes x e y. Ok? Em azul, para diferenciar, vamos agora para o F2. F2 também forma 45 graus com o eixo x. Então, como é que a gente vai escrever o vetor F2? Tá? Vou começar do mesmo jeito. Aqui ele já está, né, 45 graus, beleza. Quem é o F2 componente x? É o F2, 60, vezes o cosseno do ângulo de 45 graus. Logo, 60 raiz de 2 sobre 2, que é igual a 30 raiz de 2 newtons. Quem vai ser o F2y? 60, que é o módulo do vetor, seno do ângulo que ele forma com o eixo x, seno de 45 graus. Portanto, 60 raiz de 2 sobre 2, que dá também 30 raiz de 2 newtons. Então, como fica aí o vetor? F2. Nós temos 30 raiz de 2 newtons no eixo horizontal. Positivo ou negativo? Positivo, ó, ele está apontando para cá, para o lado que eu apontei como sendo positivo. Então, sinal de mais aqui. No eixo vertical, também 30. Ficou parecendo 36 ali, né? No eixo vertical, também 30 raiz de 2 newtons. Eixo vertical, também positivo, porque ele está apontando para cima no eixo vertical. Então, mais e mais. Este aqui agora é o vetor F2. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Vamos? Professor, Sim? queria tirar uma dúvida aqui, ó. Do 45, não podia fazer um ângulo de 90 e fazer cateto oposto vezes cateto adjacente e achar? Tá, mas é isso que a gente está fazendo, né? Ah, tá. Eu achei que podia traçar o ângulo de 90. Não, aqui nós temos 90 graus aqui, né? Mas se você pegar aqui, fizemos os dois casos, né? Tem um triângulo retângulo aqui, Sim. tem outro triângulo retângulo aqui. Exatamente isso que a gente está fazendo, Ah, tá. tá? E o F3? Como é que a gente vai tratar esse F3? Deixa eu reduzir aqui porque eu quero caber tudo na mesma tela. Espero que eu não fique muito pequeno aí para vocês. Mas depois dá para ampliar, né? Um por um. O vetor F3, ele aponta aqui para a direita e para baixo. Ele tem agora 50 newtons de módulo. Tá? Então a gente tem 50 newtons de módulo e 60 graus.
Só que esses 60 graus, eles estão apontados com a vertical. Eu vou observar aqui 60 graus com a vertical corresponde a 30 graus com a horizontal, já que a gente tem aí 90 graus em cada um desses quadrantes, né, no total. E aí, como é que fica esse F3? Ó, o F3 componente x é o 50 cosseno de 30 graus. Já o F3y é o mesmo 50, só que vezes o seno de 30 graus, tá? Então, 50 vezes raiz de 3 sobre 2 e 50 vezes 1 meio, que é o valor de seno de 30 graus. Portanto, 25 raiz de 3 newtons no eixo horizontal e 25 newtons no eixo vertical. Como é que fica o vetor F3? Simples, ó. F3 tem 25 raiz de 3 newtons no eixo horizontal. E positivo ou negativo? Positivo porque ele está apontando para o lado, né, para o sentido positivo do eixo x. Então, mais aqui. E ele tem 25 newtons no eixo vertical. Positivo ou negativo? Negativo, ó, ele está puxando o objeto para baixo, então menos 25 newtons J, tá? Então esse aqui é o vetor F3. E por último, o vetor F4. Quem vai ser o F4? O F4 está aqui, apontando para o lado negativo de x e para o lado negativo de y. Né? Então a gente pode calcular aqui quem é o F4x. Vai ser o próprio F4, 60, vezes o cosseno de 30 graus, o ângulo já está com o eixo x, ao passo que o F4y é igual a 60 vezes o seno também de 30 graus. Tá? Então, aqui no eixo x, 60 raiz de 3 sobre 2, no eixo y, 60 vezes 1 meio. Temos, então, 30 raiz de 3 newtons no eixo horizontal e 30 newtons no eixo vertical. Como é que fica o vetor F4? F4 tem, então, 30 raiz de 3 newtons horizontal, portanto, o versor I, negativo, porque ele está apontando para lá, então, menos 30 raiz de 3 newtons I, 30 newtons no eixo vertical, J, também negativo, porque esse cara agora puxa também para baixo. Então, temos aqui o vetor F4 com menos, menos. Então, o F1 ficou menos, mais, o F2 mais, mais, o F3 mais, menos, e o F4 menos e menos, né? Negativo e negativo, tá? Tudo bem, gente? Fácil essa ideia? Ixi, silêncio absoluto, total. Não ficou fácil, não? Ficou fácil sim, professor. Exemplo 1, tá. Então, aqui é como eu escrevo, como eu informo, né? Analiticamente, um vetor, tá? Isso aí o módulo, a direção e o sentido dele. O outro ponto importante para a gente é o como fazer composições desses vetores, tá? Que é a questão aí da soma, subtração e posteriormente a gente vai ver produto, tá? Então, esse exercício, esse exemplo aí já está
feito aí com vocês, depois eu posto lá a figura que a gente desenhou, tá? E como é que eu somo um vetor? O jeito mais fácil de entender a soma de dois vetores é o seguinte: eu vou somar x com x e y com y. Então, por exemplo, qual é o efeito desse vetor F1 aqui? Ele tem intensidade de 8 newtons, ele está puxando um objeto do centro para a esquerda e do centro para cima. Já a força F2 puxa o objeto do centro para a direita e do centro para cima. Logo, o efeito dessas duas forças sobre o objeto vai ser somado no eixo vertical, mas eles têm uma oposição no eixo horizontal. Então, como é que eu faço a soma? No eixo x, nós vamos ter 5 raiz de 2 menos 4, que é o tanto que ele puxa o objeto para cá, somado ao tanto que ele puxa para lá. E no eixo y, nós vamos ter 5 raiz de 2 mais 4 raiz de 3 somados, que apontam para cima. Tá? O resultado líquido disso, dessas duas forças aplicadas a um objeto situado aqui nesse ponto, ele é de 3,1 newtons para a direita, do centro para a direita, porque essa componente x aqui foi maior do que essa, e de 14 newtons para cima, porque as duas componentes estão sendo somadas aí, tá? Outro exemplo aqui, que acho que é mais fácil, lembra um pouco o nosso brincadeira de cabo de guerra, né? Se eu tenho um vetor F1 que ele é de menos 8 newtons e, né, simplesmente estou puxando paralelo ao eixo x com 8 newtons para cá, e do outro lado nós temos 10 newtons e positivo, puxando para o lado de cá, qual vai ser o efeito líquido disso? 2 newtons positivo, 2 newtons para cá. Tá? Então, em geral, quando vocês têm que somar vetores, o que vocês vão fazer? F1x mais F2x mais, se tiverem 10 vetores, mais F10 componente x, e o mesmo para as componentes verticais. Então, F1y mais F2y mais até a última, né? F10y. Tá ok? É fácil, eu acho que é um assunto, pelo menos o que a gente precisa aqui, né, dos vetores é fácil. Quando a gente começa a estudar os produtos escalares, vetorial complica um pouco mais, mas isso fica aí para quem for abordar álgebra linear, né, na disciplina que isso for ser abordada, né. Aqui, por enquanto, o que eu preciso é só isso. Esse vídeo, né, dessa aula daqui a pouquinho vai estar disponível para vocês. E agora eu vou liberar aqui um exercício para vocês fazerem e testarem os conhecimentos neste assunto, né? Como sempre, a gente sempre tem que ter um exercício para finalizar um assunto, né? Para que vocês não deixem de praticar. Eu já estou entrando aqui na nossa equipe do Teams para soltar esse exercício.